Você já está meio cansado de ouvir os cientistas falarem uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, vai e volta com relação à Covid? Mas você sabia que essa é uma das maiores vantagens da ciência? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o método científico e pensar um pouco com vocês por que a gente tem tanta vai e volta às vezes, né? Fala uma coisa, depois não é bem aquilo, muda, o remédio funciona, o remédio não funciona, usa máscara, enfim. O que acontece na ciência que a coisa fala e depois desfala, a coisa vai e depois volta? E por que isso é uma vantagem? Por que esse é um lado bom do método científico? Vamos conversar sobre tudo isso assim que você lembrar de se inscrever aqui no canal e clicar aí nos alertas para receber notificação quando tiver vídeo novo. E a ciência funciona assim porque o conhecimento vai sendo construído. A gente tem uma hipótese, né? Os cientistas eles observam o mundo, observam as coisas e eles criam uma hipótese. Bom, isso deve ser assim por causa daquilo. Vamos testar essa hipótese? Vamos ver se isso é assim mesmo? Como que a gente pode testar? Vamos montar um experimento e vamos ver se essa hipótese se sustenta. Vamos ver se ela se encaixa aí com a nossa experiência. Vamos ver se vai funcionar como a gente previu de acordo com a hipótese. Se funcionar, a gente mantém essa hipótese pelo menos por enquanto. Se não funcionar, a gente já derruba essa hipótese e pensa numa outra explicação. Porque o conhecimento científico, sobretudo, ele vai se acumulando. É uma peça encaixando na outra, um tijolo em cima do outro, e às vezes você descobre que as coisas não eram bem assim como você imaginava. Isso na nutrição, na ciência da nutrição é até piada, né? Às vezes o ovo faz bem, às vezes o ovo faz mal, às vezes chocolate faz bem, às vezes chocolate faz mal. É porque assim, você tem uma pesquisa que mostra alguma coisa, e aí vem uma outra pesquisa que mostra que não era bem assim, e aí vem uma pesquisa maior ainda que junta milhões de pessoas e fala, não, mas é daquele jeito, e a gente vai mudando. E a cada vez que a gente tem que tomar uma decisão, a gente toma baseada no melhor conhecimento disponível no momento. Não significa que é o conhecimento definitivo, não significa que é necessariamente aquilo para sempre, mas é o melhor que a gente tem no momento. A coisa do chocolate eu até brinco, né? Chocolate faz bem, chocolate faz mal. A última pesquisa que eu li que dizia que chocolate fazia bem, eu parei de ler. Agora eu não leio mais, porque senão vai vir aí uma outra pesquisa falando que faz mal e eu não quero saber. Deixa eu achando que faz bem. Uma brincadeira, obviamente, né? Mas esse vai e volta, ele acontece justamente para a gente não ficar parado em práticas ou em conhecimentos que se mostram inadequados com o tempo. Na ciência médica isso acontece também. A gente fazia alguns tipos de intervenções e tratamentos que com o tempo e com as pesquisas e etc. vão mostrando que não funcionava, não era bem assim. E a gente muda. Se colocava, sei lá, teia de aranha em ferida, e aí começou a se estudar e obviamente muito cedo se descobriu que essa não era uma boa prática. Mas é famosa a história, por exemplo, da descoberta da asepsia, de que tinha que lavar a mão, e aí os médicos não aceitavam que tinha que lavar a mão, porque nunca tinha se lavado, e teve que fazer experimentos e demonstrar que funcionava, e aí uma vez demonstrado, as pessoas dizem, bom, então agora está demonstrado, vamos passar a lavar a mão. E esse já é agora um conhecimento solidificado. E assim é para várias coisas. Tinha remédios que eram da prática, da experiência ali de cada médico, que então faziam parte ali até do que era ensinado nas faculdades. E depois estudos grandes, com muitas pessoas de longo prazo, mostram que aquele tratamento, aquele remédio não é tão útil assim, ou até não faz bem. Então, para-se de dar aquele remédio, e que bom, né? Dava-se porque era o que sabia na época, e aí depois a gente aprende que não é bem assim, a gente para de dar e o conhecimento avança. Uma coisa que às vezes cansa as pessoas é justamente essa ideia de a gente falar e depois desfalar, e depois não é. Mas essa é uma vantagem da ciência justamente porque aí o conhecimento pode melhorar. Quando você fala que é isso e se apega, não, agora é isso, agora eu não mudo mais, agora eu não quero mais saber, essa é a minha certeza, a gente está falando de uma outra coisa que não é científica, a gente está falando de um dogma, de uma crença, de uma fé, mas não de um conhecimento, porque o conhecimento vai sendo atualizado. Isso aconteceu na pandemia. Muitos países já tinham meio que se preparado para uma pandemia. Mas o conhecimento que se tinha reunido até então servia para a gente lidar com
pandemias ou epidemias de influenza. E aí já se falava que, olha, máscara é para quem está infectado, para quem não está infectado não adianta ter máscara, enfim, fechar a escola era controverso, talvez precise, talvez não precise. Havia conhecimentos que tinham sido construídos e consolidados em outros cenários de influenza. E aí vem uma pandemia de uma doença nova, de Covid-19, uma doença que não existia. Então, fala você assim, não precisa usar máscara, né? Porque máscara é só para quem está infectado. Sim, isso era para influenza, e depois com o tempo percebeu-se que não, que poderia ser útil todo mundo usar máscara. O Reino Unido, por exemplo, apostou no começo na imunidade de rebanho, né? O que é isso, a imunidade de rebanho? É quando as pessoas vão pegando, e aí todo mundo já vai tendo contato, adoece, melhora, e aí não pega mais, e quando bastante gente pegar a doença, aí pronto, aí tá todo mundo imunizado, tem uma grande quantidade de pessoas que já pegou, o vírus para de circular. Isso pode funcionar na influenza, porque os quadros graves que vão para a UTI, que precisam de respirador, melhoram em poucos dias, às vezes 2, 3 dias a pessoa já saiu da UTI. Só que a realidade mostrou que a Covid é diferente, as pessoas entram na UTI e demoram 1 semana, 2 semanas, às vezes 3 semanas para sair da UTI, e se você deixar as pessoas irem pegando, o que acontece? Entope os hospitais, não tem tratamento para todo mundo. Então a gente precisou atualizar esse conhecimento diante de novos dados da realidade. Teve a polêmica de remédio, tem um remédio que funciona, parece que funciona, vamos sair dando o remédio que funciona. Aí junta um monte de doente, dá o remédio para metade, dá o remédio para outra metade, dá placebo, para ver se tem diferença. Aí não tem diferença. Bom, não tem diferença, então tem que parar de dar o remédio. Mas alguém está mandando dar. Bom, cada um é livre para fazer o que quer, mas o conhecimento científico está mostrando que algumas coisas funcionam, algumas coisas não funcionam, algumas coisas a gente ainda não sabe e vai descobrir ao longo do tempo. E tudo bem se daqui a pouco fala assim, não, olha, descobrimos que não precisa mesmo usar máscara. Que droga, fiquei usando máscara então inutilmente. Bom, era o conhecimento que a gente tinha na época. Felizmente, os cientistas estão lá pesquisando, construindo conhecimento para que avance e a gente descubra mais. De repente a gente vai perceber que não, que criança tem risco, sim, bom, então protege as crianças, enfim. Se o conhecimento já é uma construção progressiva no tempo, imagina quando se trata de uma doença nova como a Covid-19. Então é importante a gente lembrar que quando a ciência diz e depois desdiz, na verdade esse é um processo de correção, de autocorreção, é um método que permite que os rumos vão sendo corrigidos conforme mais peças do quebra-cabeça vão sendo descobertas, conforme a gente vai montando um painel que nunca estará pronto. O conhecimento nunca será definitivo. Nossa, agora descobrimos tudo que há para saber sobre tudo. Não, a gente vai sempre acumulando novas peças e montando o painel da melhor forma possível. E vamos combinar que até aqui tem se mostrado útil. As pessoas têm vivido mais, têm tido mais comida, têm tido menos mortalidade infantil, menos mortalidade materna, mais qualidade de vida, enfim. Os rumos de autocorreção da ciência vão levando para um conhecimento que seja realmente mais útil, mais aplicável, mesmo que ainda não seja definitivo. É um alerta importante porque às vezes as pessoas podem cair num certo descrédito com relação à ciência porque ela se corrige, mas isso não é descrédito, isso não é demérito, isso é mérito, isso é uma vantagem, porque é só por causa disso que a gente consegue avançar e é só por causa disso que a gente consegue melhorar, por exemplo, a qualidade de vida das pessoas a partir de conhecimento científico. Então manda esse vídeo para sua família, vai aqueles grupos de WhatsApp que fica falando fake news, que fica falando contra a ciência. Quem sabe a gente consegue explicar para as pessoas um pouquinho melhor como que funciona o método científico e por que é uma boa notícia que as notícias vão sendo modificadas com o tempo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque a gente tem novidades por aí toda semana. Porque a gente tem novidades por aí para conversar. Porque a gente ainda... Porque como eu sempre digo, a gente ainda tem muita novidade para conversar.